Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Brasoftware, quero dar aqui as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês com a gente, é um privilégio ter vocês com a gente. Hoje, sexta-feira, nossa última live da semana. Esperamos que todos estejam bem, com segurança, em vossas casas. Sei que vocês já sabem, muitos já sabem, mas fica aqui sempre os nossos canais digitais. Fica o convite para que vocês nos sigam, né? Nós deixamos para poder facilitar esse cadastro, tanto o QR Code para que vocês com a câmera do celular consigam nos seguir e também, né, os links abaixo para que quem estiver com o notebook possa acompanhar a gente. Tá bom, pessoal? Bom, lembrando também que essa live ela está sendo gravada. Vamos disponibilizar o conteúdo dessa gravação ao final da apresentação no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro, tá bom, pessoal? Para servir como um acervo aí, uma base de conhecimento. E também já está disponível o nosso chat, vai ficar aqui à disposição para que vocês interajam com a gente e que no final eu volto com o nosso especialista para poder compartilhar, né, a dúvida de vocês. Bom, pessoal, a Abra Software sempre tem o compromisso, o desafio de levar até vocês aquilo que nós chamamos hoje de soluções disruptivas, soluções inovadoras, né? Principalmente atravessando esse momento de transformação digital e esse momento de pandemia que o mercado inteiro, né, está atravessando. Para falar desses cenários de inovação, para falar desses cenários de como o mercado vem se preparando e como a Abra Software vem se posicionando em relação a como ajudar, né, como levar soluções inovadoras para o mercado. Hoje eu tenho o prazer de chamar aqui, de compartilhar, de trazer aqui para vocês, de apresentar para vocês a Renata Almeida. A Renata Almeida, ela é a nossa líder da área de inovação. Rê, bem-vinda, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente, divide um pouquinho para a gente um pouco aí das experiências que você tem vivido, como a área de inovação tem se posicionado, e me chama no final que eu volto para a gente poder dividir aqui as dúvidas do pessoal, tá bom? Ótimo evento, Rê, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Luiz. Boa tarde, o prazer é meu. Vou compartilhar hoje o nosso produto Brasoftware Help Me, que é um assistente virtual, e outras soluções que a área de inovação vem trabalhando. A área de inovação é uma área que foi criada em 2017, que faz parte do núcleo de consultoria da Brasoftware. A Brasoftware, que é uma empresa com mais de 33 anos no mercado de tecnologia, né, conhecida muito como uma provedora de soluções de licenciamento, mas que também oferece serviços de consultoria, serviços gerenciados e soluções de inovação, tá bom? Nós temos mais de 450 mil clientes, 230 colaboradores, né? Faturamento superior a 1,4 bilhão em 2019, eleito o melhor parceiro Microsoft do mundo, entre os 3 maiores parceiros da América Latina, da Adobe, Autodesk e Citrix. Nós temos presença nas principais capitais do Brasil e em cidades importantes também, tá? Falando agora do nosso assistente virtual, o Brasoftware Help Me, né? Por que nós criamos esse assistente virtual? Nós criamos esse assistente virtual para que ele esclarecesse dúvidas sobre os produtos Microsoft 365 dentro do Microsoft Teams, tá? Nós respondemos dúvidas do Outlook, do Teams, do Word, do Excel, do SharePoint, do Forms, do Planner, do Yammer, e nós garantimos com isso que as pessoas tenham acesso à informação correta, tá? Então, por que nós criamos esse produto e qual é o objetivo dele, né? Esclarecer dúvidas, como eu disse, dos produtos Microsoft 365, diminuir a quantidade de chamados no helpdesk da empresa. Nós sabemos que quando a empresa ela implementa um produto novo, sempre gera muitos chamados no helpdesk, né? E a Microsoft, como líder aí de produtos e soluções para trabalho, Modern Workplace,
ela sempre está criando um produto novo e disponibilizando aos clientes, então isso precisa de demanda treinamento muitas vezes, né? E se a empresa não tem o tempo hábil de fazer esse treinamento, acaba ocasionando alguns chamados no helpdesk da empresa, né? Nós estamos vendo isso com a pandemia. Muitas empresas tiveram que passar a usar o Microsoft Teams do dia para a noite, tá? Mudanças de versões, né, e aquisições de novos produtos também geram muitas dúvidas aos usuários, né? Além do acesso rápido à informação, né, nós usamos sempre dados oficiais da Microsoft para responder às perguntas dos usuários e nós fazemos atualização constante dessa base de conhecimento com os feedbacks que os usuários nos dão no próprio assistente virtual, tá? Como eu já disse, a falta de tempo para treinamentos também é um motivo para a utilização. E, por último, ele já está integrado ao Microsoft Teams e publicado no catálogo de aplicativos, né? Com este produto, nós ganhamos em segundo lugar o desafio Teams Challenge desse ano, né? E fomos o primeiro aplicativo a ser publicado no Marketplace do Teams brasileiro. Quais as funcionalidades que nós disponibilizamos nesse assistente virtual, né? Então, respostas para perguntas sobre o Microsoft 365 em linguagem natural. Então, o usuário faz uma pergunta, por exemplo, como criar uma planilha? E o bot responde, tá? Nós temos o suporte 24/7, porque o assistente virtual, ele é 24/7, então ele não para nunca, né? Então, por isso que ele é um suporte 24/7. Ele já é integrado ao Teams, o que facilita a instalação e a utilização, né? A empresa, através de políticas do Microsoft Teams, pode disponibilizá-lo para todos os colaboradores. Ele também auxilia no aprendizado de utilização de novas ferramentas, né? Nós conseguimos gerar relatórios sobre a utilização, né, do Help Me e sobre as perguntas que estão sendo feitas, né, para que a empresa entenda quais ferramentas os colaboradores têm mais dúvidas e até possa ter ações de treinamento em cima daquelas ferramentas, tá? O valor desse bot para utilização, ele é mensal, tá? E varia de acordo com a quantidade de usuários, tá? Nós disponibilizamos um trial desse assistente virtual por 15 dias, tá? Agora, eu vou fazer uma demo, né, do produto para vocês e no final eu aguardo as dúvidas, tá bom? Bom, primeiro aqui eu vou clicar em aplicativos e buscar por Brasoftware, tá? Encontro o bot Brasoftware Help Me, clico em adicionar, e aí do lado direito eu vejo todas as informações sobre o assistente virtual. Ele me dá boas-vindas, né, com algumas informações adicionais. Então, o Contact Brasoftware ali é um Fale Conosco para pedir o trial. Agora eu vou me conectar. Aqui estou colocando a minha conta Brasoftware. Essa autenticação ela é feita uma única vez, não é necessário fazer várias vezes. E aí ele já me dá boas-vindas, né? E agora eu vou digitar a minha dúvida, tá? Então, a minha dúvida é participar de um evento ao vivo. Ele me responde com algumas opções, né? Porque eu não especifiquei onde eu quero fazer esse evento ao vivo ou participar, né? Na sequência, clicando no link, ele já vai para a página oficial de suporte da Microsoft, onde eu tenho um passo a passo para entender como eu faço para participar do evento. Nós garantimos também que sempre vá para uma página em português. Agora eu vou dar um feedback positivo.
E esse feedback fica armazenado, como eu disse, para melhorarmos este assistente virtual. Agora eu vou colocar outra pergunta, agendar uma reunião. Agora eu vou escolher agendar uma reunião no Outlook. E ele já me deu uma única resposta, porque essa já estava mais direcionada. Eu dei um feedback negativo, porque não era bem isso que eu esperava. E agora, por último, eu vou fazer uma pergunta sobre como criar um canal no Teams, né? E aí ele me deu a resposta de como eu crio o canal, tá? Então, ele é bem simples para uso, né? E é de fácil utilização e instalação, como eu disse. E agora, eu gostaria de apresentar outras soluções da Brasoftware Inovação, né? A Brasoftware Inovação vem trabalhando em várias soluções, tanto como produtos, como projetos customizados para os nossos clientes, tá? Soluções essas que envolvem IoT, né, Internet das Coisas, que envolvem reconhecimento facial e de objetos, que envolvem assistentes virtuais, e até mesmo OCR, tá bom? Então, a primeira solução que eu gostaria de apresentar aqui hoje seria o SeatFree. Essa é uma solução que ela foi idealizada no meio do ano passado, né? Antes mesmo da pandemia, antes mesmo da gente imaginar que estaríamos vivendo este momento, tá? Com o objetivo de gerenciar mesas em escritórios que tinham posições rotativas, tá? Mesas rotativas. E aí, com a pandemia, né, houve uma necessidade ainda maior desse gerenciamento para garantir o distanciamento físico entre as pessoas que estão retornando aos escritórios, né? Então, parte das equipes ficam remotas, parte vai presencialmente, né, ao escritório, e com isso a empresa precisa garantir esse distanciamento físico e até entender quem são os colaboradores que estão fisicamente na empresa e quem está remoto naquele momento, né? Assim como os colaboradores podem ver se uma pessoa da equipe deles também está no escritório, né? Então, por que utilizar o SeatFree, né? Então, gerenciamento de posições de trabalho rotativas, né? Ele permite o agendamento de posições de trabalho, né? Mesas e salas de reunião via planta do escritório. Ele mostra a apresentação da ocupação em tempo real, né? Através da utilização de sensores, né? E aí entra IoT, né? Então, eu consigo saber se alguém sentou naquela mesa, né? E aí, fazendo o check-in automático. Nós temos também a possibilidade de acessá-lo via Teams, via mobile e via web, né? O que dá ao produto um diferencial para que os clientes possam acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, tá? Com o Teams, ele é single sign-on, então você autenticou no Teams, já autenticou automaticamente na ferramenta SeatFree. O check-in pode ser automático por sensores ou manual através da própria tela da aplicação, tá? Como funciona esse produto? A gente tem um suporte 8x5, ele é integrado ao Teams, mas pode ser acessado via mobile ou web. Então, visitantes podem acessar via web, né? Porque eles não vão ter uma licença do Teams da empresa, tá? A oferta que nós temos é um valor mensal e varia de acordo com a quantidade de mesas. Os sensores são opcionais, obviamente que com eles você tem um ganho para saber tanto quem está sentado naquela mesa, né, ali sentou na mesa, quanto para liberar a mesa caso a pessoa saia por um determinado período. E nós temos alguns relatórios importantes. Uma outra solução que eu gostaria de comentar é o PPE Control, que é uma solução de reconhecimento de equipamentos de proteção individual, tá? Essa é uma solução que nós criamos
né, por uma lacuna de mercado que nós vimos, que era o reconhecimento de EPIs aqui no Brasil, e essa solução funciona em um tablet, né, um tablet Android, um tablet comum, tá, e a administração dela é um site web, tá, então, o que nós fazemos com ela, né? Nós detectamos o uso de capacetes, coletes, máscaras de proteção, óculos de proteção e protetores auriculares, tá? Aqueles protetores que parecem um fone de ouvido, tá? Nós fazemos a liberação ou bloqueio de acesso de catracas ou portas de acordo com os equipamentos verificados. Então, se houver algum equipamento de proteção que a pessoa não está usando naquele momento, nós podemos bloquear a entrada dela naquela área ou até mesmo na empresa, tá bom? Nós damos alertas ao colaborador que está fazendo o reconhecimento, assim como aos responsáveis daquela área, tá? Nós temos relatórios, né, para entender em que momento aquele colaborador passou e quais EPIs ele não estava utilizando, né, não estava usando. E a gente tem uma foto ali do colaborador no momento que ele passou, tá? Tudo isso via web. Nós utilizamos tecnologia Azure, assim como no SiteFree. Nós temos um suporte 8x5 para esse produto. Ele é de fácil instalação em tablets a partir de 8 polegadas e Android 9. Nós temos a configuração via web, que é a configuração em quais dispositivos os EPIs serão verificados e quais EPIs, tá? Nós temos a integração com dispositivos de abertura de portas ou catracas, baseados em chamadas HTTP, que são sensores, né? E a nossa oferta é mensal e varia de acordo com a quantidade de dispositivos cadastrados e a quantidade estimada de reconhecimentos, tá? Outro produto que nós temos é a leitura de placas, né, que é a identificação de placas com qualquer câmera. Normalmente, as empresas utilizam câmeras que já fazem o reconhecimento, mas aqui a nossa proposta é diferente. É com a câmera que você tem que não faz o reconhecimento de placas de veículos, a gente fazer o reconhecimento das placas de veículos que estão entrando na empresa, tá? E a gente, a partir deste reconhecimento, consegue ter alguns relatórios e alguns insights sobre aquele veículo, né? Então, nós conseguimos identificar o proprietário do veículo, caso ele esteja cadastrado, né? Nós temos alertas de tempo de permanência, quantidade de passagens, verificação de vagas, tá? A disponibilização dele é via web, tá? Então, isso facilita muito. A gente tem a configuração dos alertas, né? Então, quem vai receber esses alertas de número de passagens. A gente consegue filtrar por câmera, placa, proprietário, data, tá? Conseguimos integrar com outros sistemas através de uma API que nós disponibilizamos. Conseguimos também fazer aberturas de cancelas, né? Liberando a entrada das pessoas com aquele veículo. Nós temos um manual de utilização, obviamente. Nós temos um dashboard em Power BI para verificar o tempo de permanência e no produto também, né? O nosso serviço, ele é cobrado mensalmente, né? E por câmera, tá? E nós temos um trial desse produto por 10 dias, tá? Então, a gente vê que muitas empresas, às vezes, precisam dessa informação para integrar com outros sistemas que ela já possui, tá? E, por fim, aqui nós temos o controle de acesso pós-isolamento, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente está preocupado com a saúde de todos, né? E as empresas estão tendo que fazer novos protocolos para a segurança dos seus colaboradores, né? E a medição de temperatura e detecção de máscara é um ponto que está sendo exigido para que as empresas façam
a volta ao escritório ou reabertura para os seus clientes, né? E aí, a nossa proposta é a utilização de câmeras térmicas para fazer a medição de temperatura, para fazer a detecção de máscara e até mesmo o reconhecimento facial, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de toque, por exemplo, com a catraca, né? Então, como era antes da pandemia? A maioria das catracas, ou você utilizava um cartão RFID para entrar, ou usava um QR Code, né? E só que isso tudo exige um toque, né? Que a pessoa põe a mão na catraca, né? E isso pode ser um fator de contaminação para outras pessoas, tá? Então, a nossa proposta com estes equipamentos, que são câmeras térmicas, é realmente evitar esse toque, garantir que o acesso seja rápido, né? Então, nós temos comparações de que em 12 segundos você consegue com uma câmera verificar até 5 pessoas e com um termômetro daquele manual que está sendo muito utilizado em supermercados, você consegue 2 pessoas, tá? E, além disso, a gente consegue rastrear, né, todos os lugares que aquela pessoa passou, que ela entrou, né, na empresa, e se eventualmente ela estiver contaminada, é possível fazer o rastreamento dos dias que ela entrou e por qual lugar, né? Além disso, saber se a temperatura daquela pessoa se mantém constante, tá? Aqui um exemplo, né, do lado esquerdo, aqui a pessoa está normal, está com uma temperatura normal, e aqui do lado direito a pessoa está com uma temperatura anormal, né? E se ela estivesse sem máscara, o dispositivo avisa que ela está sem máscara. É um aviso sonoro e na tela, né? Isso a gente faz integração com catracas ou com portas automáticas, né? Então, tem escritórios que tem a porta automática do escritório para os colaboradores entrarem e é possível colocar esse dispositivo na porta, assim como em catracas, tá? Esse dispositivo serve para grandes fluxos, tá? E nós temos outros equipamentos que também oferecem essa verificação, mas sem barrar a entrada da pessoa, apenas para validação, tá bom? E a gente vê que todas essas soluções que nós apresentamos aqui são soluções que estão sendo consideradas para retomada ao escritório, né? E também a gente acredita que depois que houver uma vacina, né, para o Covid e passar a pandemia, alguns destes protocolos serão mantidos, né? E neste caso, se eventualmente a detecção de máscara não for mais obrigatória, o dispositivo já está preparado para não fazer mais esta verificação, tá? E aí, falando de reconhecimento facial, é uma tecnologia que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, né? Desde que criamos a área de inovação, já é uma tecnologia que nós estamos trabalhando, tá? E nós vemos grande potencial aqui no Brasil. Ainda aqui no Brasil está caminhando, né? Nós vemos que, por exemplo, na China, até caixas eletrônicos já usam o reconhecimento facial, né? Mas agora, com a pandemia e a questão do sem toque, isso está sendo também acelerado, assim como outras tecnologias, tá bom? Luiz, tem alguma dúvida até agora? Oi, Rê, temos sim. Você quer que eu leia para você? Por favor. Então tá bom. A gente tem sim. O pessoal está interagindo bastante, tem algumas dúvidas aqui. Vou começar com o Rodrigo Azevedo. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Rê, ele diz o seguinte: o Help Me traz perguntas do Power BI e do Power Apps? Tá. Neste momento não, mas já está no nosso roadmap ampliar essa base de conhecimento para também atender estes produtos. Perfeito, excelente. Tem uma outra pergunta aqui, a pessoa, na verdade, não se identificou, ela logou como anônima, mas ela pergunta o seguinte: eu posso usar uma base de conhecimento da minha empresa com o Help Me? Olha, o Help Me, ele é um produto, né? Então,
nós usamos a mesma base de conhecimento para todos os clientes, tá? Mas, como ele é um assistente virtual, nós podemos fazer um projeto customizado, tá? Incluindo a base de conhecimento do cliente, tá? Mas seria um projeto customizado. Perfeito, excelente. Eu vou emendar a pergunta também aqui do Felipe Souza. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Ele diz o seguinte: seria possível customizar o Help para uma central de ajuda, por exemplo? Sim, o Help Me, como eu disse, né? Daria para nós fazermos isso, mas como um projeto customizado que poderia eventualmente consultar também a mesma base do Help Me, tá? Muito bom, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Rocha. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Ele está dizendo o seguinte: muito legal o bot, e quer saber o seguinte: como funciona a integração com o usuário logado no Teams? Como funciona o single sign-on? No caso do Help Me, nós não fizemos com single sign-on, tá? Mas como eu disse, a pessoa só se autentica uma única vez. Já no City Free, nós já fizemos com single sign-on, tá? Então, quando a pessoa se autentica, ela só dá o consentimento para utilizar aquela aplicação, né? E para que a aplicação tenha acesso ao e-mail e ao nome dela, assim como o BraSoftware Help Me. Perfeito, Rê, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, com anônimo também, a pessoa não se identificou, mas ele quer saber o seguinte: como ele faz para conseguir um trial do Help Me? Tá. Bom, o trial, como eu disse, ali, se você adicionar o bot no seu Teams, obviamente que você ainda não vai se autenticar, mas tem um clique aqui que vai para o nosso formulário de Fale Conosco para pedir esse trial, tá? O que precisamos é o nome e o e-mail, né? E o nome da empresa, né? E aí nós entramos em contato e fornecemos o trial e todas as instruções. Excelente, excelente. Tem mais uma outra pergunta, né, também relacionada ao bot. Ele quer saber se esse bot responde apenas dúvidas sobre o Microsoft Office 365. Sim, por enquanto este bot só está respondendo perguntas sobre os produtos Microsoft 365. Excelente. Uma outra pergunta aqui do Alexander. Ele quer saber se as respostas do Help Me são apenas direcionamentos para os links do KB da Microsoft. Sim, só que o que a gente fez, né? A gente fez um trabalho em cima desse KB, porque às vezes quando você pesquisa por um buscador, ele vai trazer uma pergunta em inglês, tá? Às vezes não traz também aquela resposta mais coerente para aquele assunto, então a gente fez esse trabalho aqui já para filtrar essas páginas de suporte. Perfeito, muito bom, Renata. Tem uma outra pergunta do Alan Santos. Obrigado, Alan, pela participação, pela pergunta, sobre o City Free. Em relação ao City Free, ele é para agendamento das mesas, seria isso mesmo? É enviado alguma confirmação por e-mail para o usuário? Ele pode receber um e-mail, mas na verdade, quando ele clica de novo ali na mesa, ele já vai ver, a mesa fica amarela ali, eu estou passando o vídeo de novo, quando eu faço a reserva, então ele recebe um e-mail com a reserva e também consegue ver, clicando ali na mesa que ele reservou, o horário, né, que foi reservado. Muito bom, muito bom. Mais uma questão, daqui a pessoa também não se identificou, né? Mas ele quer saber qual a tecnologia utilizada para o tratamento da linguagem natural do Help Me. Tá. Bom, nós usamos o Q&A Maker, né? E o serviço e algumas outras alterações no serviço de busca, no serviço de pesquisa do Azure, que também é utilizado. Muito bom, Rê, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui tem uma outra pergunta que é importante. Como eu consigo maiores detalhes do City Free? Tá.
Bom, a gente tem os nossos contatos, né? O Luiz passou, eu também posso passar depois, né? Aqui no final da apresentação. Agendar uma apresentação só do produto com a gente, né? No site da Abrasoftware também tem a área de inovação lá no site da Abrasoftware, né? Que vocês podem acessar e ver outras soluções também. E lá nós agendamos uma apresentação sobre o produto, tá? Muito bom, muito bom. Todo o nosso time fica à disposição para que a gente possa, né, evoluir e contatar o que for preciso, com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Esse serviço é apenas para clientes de licenciamento? De licença? Não, de maneira alguma. Para todos os clientes, tá? Os serviços, eles são contratos diferenciados, né? Então, não precisa já ser um cliente nosso de licenciamento, tá? Obviamente que se você vai usar o City Free integrado ao Teams, você precisa ter a licença do Teams, tá? Mas o City Free, como eu disse, funciona também web e via mobile, tá? Então, o City Free no Teams é mais uma forma de acesso, tá bom? Muito bom, muito bom. Tem aqui mais uma pergunta, também a pessoa entrou como anônimo. Quem tem contrato ativo com a Abrasoftware não possui essa funcionalidade? Não é um benefício de contrato, tá? Mas nós podemos conversar e entender qual que é a ideia aí de utilização. Perfeito, perfeito. Aqui tem uma explanação bem interessante, uma dúvida bem interessante do Kildare. Ele diz o seguinte: em uma situação em que o help não consiga responder mecanicamente uma dúvida, é possível obter ajuda de um técnico, de um humano, por exemplo? Tá. Isso é um ponto interessante, né? Neste momento, o bot ele não faz o que a gente fala de handoff, né? Para outra pessoa, né? Ele não passa para um agente responder, mas isso está no nosso roadmap. É que para isso acontecer, realmente a gente aí tem que ter uma equipe 24/7 para atender, tá bom? Então, neste momento, a resposta ele não faz essa transferência para um agente humano. Muito bom, Renata. É ótimo, excelente. Tem mais uma pergunta aqui que você já até respondeu, mas vale a pena a gente sempre mostrar que através da customização é possível que a gente consiga, né, customizar através de um projeto. Mas tem mais uma pergunta aqui como anônimo, que ele está dando boa tarde, quer saber se ele consegue customizar o conteúdo a ser utilizado no bot da Abrasoftware, além de questões relacionadas ao Office 365, por exemplo, funcionalidades de soluções ligadas de conteúdos da empresa dele. É possível? Sim. Na verdade, como eu disse antes, é um projeto, obrigada aí pela pergunta, é um projeto customizado, tá? A Abrasoftware já fez vários assistentes virtuais para vários clientes, tá? E aí são projetos customizados porque cada empresa tem as suas particularidades, não só de base de conhecimento, como às vezes também transferir a pessoa para um sistema específico que ela já utilize, ou de helpdesk, ou de RH, enfim. Então, por isso que é um projeto customizado, porque cada empresa tem sua particularidade, tá bom? Perfeito, Renata, excelente, muito bom, excelente. Bom, com isso a gente encerra aqui o quadro de dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, a gente fica à disposição. Você quer concluir, quer continuar, Rê? Bom, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Mais uma vez aí da nossa área de capacitação, que é a Abrasoftware Academy, ao marketing da Abrasoftware, e a todos que estão nos assistindo aqui, que tiraram um tempo aqui do dia para ver as nossas soluções. Estamos à disposição para qualquer dúvida adicional, para agendamento de apresentações, tá? E também para a criação de projetos customizados, tá? Que envolvem tecnologias inovadoras. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Rê, parabéns pela apresentação e pela área de inovação. Quero mais uma vez aqui em nome da Abrasoftware agradecer a todos que permaneceram com a gente até o final, que interagiram com a gente. Muito obrigado por vocês nos acompanharem.
Quero desejar aqui um excelente final de semana a todos, um restante de sexta-feira. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima live e ótimo final de semana. Grande abraço e até a próxima.